A graça e a paz do Senhor Jesus. Como os cônjuges apartados irão ser conduzidos ao arrependimento? Como o Espírito Santo irá fazer essa obra tão maravilhosa, tão esperada por tantos e também que muitos nem acreditam. Em João capítulo 16, do versículo 7 ao 11, diz o seguinte: Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Aqui nós vemos que Cristo fala do Espírito Santo e que foi necessário que Cristo fosse para que ele viesse. Porque é através do Espírito Santo que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Nós falamos muito sobre isso. Do pecado porque não creem em Jesus Cristo. As pessoas estão em pecado por não crerem em Jesus Cristo. E o Espírito Santo é quem vai levá-los a crer. Aí as pessoas dizem, mas meu cônjuge é da igreja, está na igreja, não sei o quê. Irmãos, crer em Jesus Cristo não é saber que Jesus Cristo existe. Crer em Jesus Cristo não é acreditar que ele veio ao mundo. Crer em Jesus Cristo não é acreditar que ele é filho de Deus. Crer em Jesus Cristo é entender o sacrifício dele e obedecê-lo. Se alinhar com seus ditos, com seus feitos, com seu sacrifício. O que eu fico tão preocupado com, né, a teologia da super, hiper, mega graça, que uma vez que aceitou Jesus, pode fazer o que quiser, porque é impossível você se perder. Independente de você morrer em meio a tantos pecados, é exatamente isso. Porque muitas pessoas acreditam que ter ido à igreja, ter levantado a mão, ele pode praticar todo tipo de coisa. Adultério, fornicação, homossexualismo, roubo, mentira e tantas outras coisas. Então existem religiosos, líderes religiosos, que estão em meio a adultério, ao homossexualismo, a roubo, a mentira, sim, mas acham que vão ser salvos porque creram em Jesus Cristo. O diabo crê em Jesus Cristo e ele está salvo. Os anjos caídos creem em Jesus Cristo, estão salvos. Os demônios que se manifestam todos os dias com diversos nomes por aí afora creem em Jesus Cristo, mas estão salvos. Eles creem pelo fato de saber quem é Jesus Cristo, mas eles não se alinham. Lógico que eles obedecem porque a autoridade é de Cristo, mas não se alinham a Cristo. Assim, são muitos e muitos homens por aí, mulheres. Um dia eu estive na mesma situação, então posso falar do que eu entendo, do que eu conheço. É hipocrisia de alguns, porque tiveram uma vida mais ou menos, estavam na igreja, acreditarem que são salvos e libertos, porque nunca praticou um pecado tão grande como o adultério, mas que praticam centenas de outros pecados menores, que pode condenar, sim. Porque estar alinhado com Cristo e crer em Cristo é você se despojar do velho homem e viver segundo o modelo que Cristo estabeleceu, que é Ele mesmo. Então, os cônjuges que um dia se apartaram e optaram por viver uma nova vida, um novo, né, uma nova paixão, que eu nem gosto de usar essa palavra, novo amor, que abandonaram suas famílias, seja lá ele homem ou mulher, eles precisam do Espírito Santo para saírem daquela situação. Pois o Espírito Santo é quem vai convencer eles do pecado, porque não estão crendo em Cristo, da justiça, porque Cristo já foi para o Pai, não está mais aqui, e ele vai ser nosso juiz, certo? E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado, e todo aquele que está alinhado com ele vai ser julgado do mesmo jeito como ele. E como o Espírito Santo vai transformar a vida dos cônjuges? A primeira coisa que temos que entender é que o próprio Deus diz: o homem, quando se casa com sua esposa, ele cortou os vínculos com o pai, deixou pai e mãe e se uniram à sua mulher e os dois se tornaram uma só carne. Isso te dá
autoridade e um poder de clamar pela vida do teu cônjuge, seja você homem ou mulher. Porque ele é parte de ti, e como parte de ti, você pode pleitear diante de Deus para que você não venha sofrer consequências disso. Que você venha clamar por Deus como a tua metade que está envolta em pecado seja resgatada. Aqui, irmãos, eu não estou falando de por ser uma só carne, você vai ser salvo e teu cônjuge, independente do que está fazendo, vai ser salvo. Porque eu não sei porque as pessoas não conseguem entender o raciocínio e ficam com esses questionamentos. Salvação é individual, lógico, mas quando entendemos o grande mandamento do Senhor de clamar, de interceder, de buscar, de clamar pelas pessoas, é exatamente isso que ele diz. Que nós somos salvos e como salvos não queremos ser salvos só. Então podemos pleitear, buscar, clamar, caminhar diante de Deus para buscar por essa pessoa que está perdida. Então o Senhor nos deixa bem cientes do poder de intercessão que nós temos quando clamamos pela vida daqueles que estão perdidos, daqueles que estão lançados no pecado e envoltos nessa situação. Então podemos clamar por eles, porque assim o Senhor nos dá essa autoridade de, em nome de Jesus e como uma só carne, clamar por aqueles que fazem parte de nós e estão perdidos, estão perdidos. Então o Senhor vem nos dar esse direcionamento, o qual nós devemos tomar posse e pô-lo em prática. Então o Espírito Santo, através desse clamor, da intercessão, ele vai fazer a parte dele, que é exatamente influenciar aquela pessoa, dando discernimento a ele e entendimento que eles estão no pecado. Estão debaixo de juízo e sofrerão a justiça de Deus caso não se alinhem com Deus. E então ele começa a usar de diversos meios para isso. Ele começa a falar com aquela pessoa em sonhos, ele começa a reavivar os sentimentos pela família, pelo cônjuge abandonado, ele começa a trazer lembranças de uma vida comum, ele começa a gerar situações e como o próprio pecado faz sua cobrança pessoal sobre a vida daquelas pessoas, por meio de falência, por meio de doença, por meio de tantas outras coisas, problemas psicossomáticos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras questões, o Espírito Santo, através dessa ação do próprio pecado, usa ela para convencer o homem ou a mulher que está no pecado que eles não estão bem e que eles têm que mudar de postura. Ele usa diversos fatores que estão envolvidos nessa ação para convencer o homem da situação de pecado que ele se encontra. Todos os dias eu trato com pessoas e converso, e inclusive com muitos cônjuges apartados, e eles relatam estados de depressão, eles começam a relatar estados de problemas financeiros, de saúde e tantos outros, e eles começam a ter insights, começam a ter entendimento de que tem algo errado na vida dele, e esse algo errado está ligado à prática que está fazendo. Muitos vão dizer, mas meu cônjuge está muito bem, está feliz, está malhando, está fazendo aquilo outro. Entenda que as doenças psicossomáticas, as depressões e a batalha na mente, ela tem sempre dois lados extremos. Uma pessoa pode estar mal e ficar extremamente magro porque está se abstendo de comida por causa do sofrimento, ou pode estar em um estado compulsivo, comendo exageradamente. A pessoa pode perder o sono e não dormir por dias a fio, como também ele pode dormir loucamente e só querer viver deitado numa cama. Isso são sintomas relatados por pessoas em estado depressivo. E pasmem, as pessoas que abandonam suas famílias, eles têm muito disso. A grande questão é que quem está do lado de cá do deserto não ouve eles falando, não vê as coisas acontecendo. E fica aquela falta de informação fazendo com que a pessoa sofra, dizendo, eu não sei o que acontece do outro lado, eu não acredito. Mas nós temos, nós que trabalhamos com aconselhamento, com direcionamento, acompanhamento, nós temos vários e vários e vários relatos desses tipos que provam e corroboram a tese e o entendimento de que eles sofrem sim do outro lado.
O Espírito Santo vai trabalhar especificamente na vida do teu cônjuge, que foi embora, independente de como foi, a causa que foi, o tempo que está do outro lado. Ele vai trabalhar na medida em que tu busca, Deus. Porque, como já lemos lá em 1 Coríntios 7, 15, que o homem descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do seu marido, e como diz em Malaquias 2, versículo 15, que o Senhor, tendo o Espírito em sobra, fez um só, porque queria uma descendência santa, nos mostra que a ligação espiritual que marido e mulher têm através da aliança, ela faz com que aquele que não crê em Deus acabe tendo conhecimento de Deus por meio daquele que busca. E o Espírito Santo se manifesta na tua e na minha vida de acordo com a nossa busca. Então, na medida em que estamos buscando, vamos santificando aquela outra pessoa. E isso também acontece através do contato íntimo, da convivência, quando ele te procura para resolver uma questão ou outra, questões familiares, de filho, etc. e tal. A grande questão é que na medida em que você está buscando, o Espírito Santo vai agir na vida da outra pessoa. E ele causa todas essas situações que levam a pessoa a entender que está no erro. Porque a vontade de Deus é sempre salvar o homem. É um grande plano que o Senhor tem de salvação para a humanidade. Então o Senhor usa a tua vida, a tua busca, pois tu estás buscando, porque no primeiro momento sentisse dor, sentisse angústia, sentisse a perca do teu cônjuge, começa a buscar. Então neste primeiro momento o Senhor usa a tua dor como combustível para que você busque cada vez mais o Senhor. E no processo de santificação que eu e você fazemos, o Senhor vai nos alinhando com o nosso cônjuge. E através disso vai sensibilizando ele espiritualmente, vai gerando circunstâncias e situações para transformar ele e trazer para casa. E como eu já disse, são diversos os meios. Questões financeiras, de saúde e por aí vai. Agora a questão é que existe uma batalha travada, uma batalha na mente. E essa batalha é tão ferrenha porque o propósito do inimigo é nos fazer parar. Parar de crer, parar de interceder, parar de buscar. E quando fazemos isso, nós acabamos caindo nas mãos do inimigo. Nós somos tomados pelo inimigo e somos escravos dele, porque acabamos desistindo muitas vezes da busca, porque olhamos as circunstâncias que ele nos apresenta. E então, quando olhamos essas circunstâncias, nos entregamos no campo de batalha, o inimigo nos saqueia, nos prende e faz com que a gente se perca, tanto quanto o nosso cônjuge. Então, é de extrema importância que a gente venha cuidar da nossa sanidade psicológica, emocional e espiritual. E nós podemos fazer isso através de um material correto, a palavra correta, a meditação na palavra do Senhor, ouvindo vídeos que nos dêem a direção e não aqueles vídeos que dizem, seu cônjuge vai ser punido, vai ser castigado, você é o alecrim dourado do deserto, é a vítima, não ore por seu cônjuge, deixe ir, se isole dele, ou se isolar que dá certo, sai de cena que dá certo, para com isso. Porque quando você faz isso, você só consegue botar no teu coração um sentimento que vai fazer com que a gente haja fora da palavra do Senhor. E nós somos aquilo que nós fazemos. Então, se nós desprendemos rancor, ira, mágoa nas pessoas, é isso que nós somos. Rancor, ira e mágoa. Então, que possamos entender que o Espírito Santo vai agir na vida deles, usando diversas situações que são geradas através da nossa busca de Deus, da nossa entrega e da nossa santificação. Por eles serem uma só carne conosco, quando nos santificamos, parte deles é obrigada a se santificar também. Então o Senhor usa diversos meios para que isso venha a funcionar. Você pode até pensar, no meu caso não está acontecendo, então analise sua conduta. Porque diversas pessoas, centenas de pessoas que estão fazendo isso, estão tendo resultado. Inclusive eu tenho tido resultados maravilhosos na minha vida através da santificação. Então eu convido você a mergulhar no mar do Espírito Santo em busca de santificação. E o Senhor conceda o desejo do teu coração, em nome de Jesus.